O N8N lançou uma nova tool, que é essa tool Think Tool, e ela vai mudar a forma que você faz os seus agentes de IA, tá? A Think Tool, né, lançou a partir da versão 1.88 do N8N, e a gente vai dar uma olhada aqui por dentro, ó. O que que ela diz? Use essa tool para pensar sobre alguma coisa. Não é para obter nova informação ou mudar a base de dados, e sim somente para pensar durante a interação. Use isso quando um pensamento complexo e um cache de memória for necessário. Então, a Think Tool, né? Eu vou mostrar aqui na prática como funciona. Antes disso, vamos passar aqui sobre algumas explicações sobre ela. Aqui no próprio documentação do N8N tem, ó. The Think Tool é uma tool que convida, né, o agente a pensar antes de responder. Na essência, isso permite que o agente reflita na questão por conta própria antes de realmente responder, né? Particularmente, isso é com- completamente necessário, né, e bem usado quando tiver queries complexas que requerem, né, um pensamento ali que usa um pensamento ali entre a resposta, desde o input até a resposta, né? Então, basicamente no N8N é isso. E tem também aqui na documentação da Anthropic, tá? Do Cloud, né? Que tem o modelo Cloud Sonnet. É a ferramenta Pensar, né? Permitindo que Cloud pare. Aqui eu só vou passar aqui no que seria e os casos de uso. Ó. Com a ferramenta Pensar, ó, estamos dando a LLM a capacidade de incluir um pensamento adicional, completado pelo seu próprio espaço. Então, um modelo, né, que não seria de raciocínio, como o modelo 4O Mini, 4O, 4.1, que lançou agora de pouco, também o próprio Cloud Sonnet sem o Thinking, modelos da Gemini, Gemini 2.5 Flash sem o Thinking. Então, isso permite o modelo pensar antes de responder, né? Modelos que não têm essa capacidade de raciocínio, né? Igual os outros modelos, como o O3 ou o O4 Mini. Embora pareça bem semelhante ao pensamento estendido, é um conceito diferente. O pensamento estendido é tudo sobre o que o LLM faz antes de começar a gerar a resposta. Com o pensamento estendido, né, considera profundamente e itera seu plano antes de agir. Então, né, os modelos de raciocínio, eles utilizam o raciocínio antes de responder, né? A ferramenta Bem-Estar do Cloud, né, uma vez que começa a gerar a resposta, né, então ela já recebeu o input, ela não pensou primeiro, ela vai adicionar um passo ali para parar e pensar se tem todas as informações que precisa avançar. Então ela recebeu o input, ela não pensou. Então não, é diferente do modelo raciocínio. Só que ela, depois que ela recebeu o input, ela chama a ThinkTool para fazer esse pensamento antes de avançar. Isso é muito útil ao executar longas cadeias de chamadas de ferramentas ou em longas conversas em várias etapas com o usuário. Isso torna a ferramenta Think mais adequada para caso não possui todas as informações necessárias para formular suas respostas, apenas a partir da consulta do usuário e onde precisa processar informações externas, né, quando tem várias tools ali no nosso agente. Aqui, ó, tem a descrição, né, que é basicamente aquela, é a mesma que está ali no N8N, então o N8N mantém o padrão. E aqui, ó, um comparativo de desempenho, ó, entre nas tarefas, né? Ó. Você vê que o Think mais Prompt sai muito bem, né? Também. Que tem mais informações. Eu vou deixar esse link na descrição para vocês, né? Para vocês verem. Ó. Aqui tem um prompt, né? Com o Think Tool, ó. Before taking any action or respond to the user after. Então, ó, antes de tomar qualquer ação ou responder o usuário, depois de receber respostas da tool, use a Think Tool para listar regras específicas para requisição, né? A requisição agora, checar se toda a informação necessária está coletada, verificar o plano de ação, né? Com todas as políticas, iterar sobre os resultados das tools, né? Procurando não alucinação.
E aqui, ó, tem todos os exemplos que ele coloca aqui no prompt, né, da ThinkTool, ó. Usem the ThinkTool, isso aqui no prompt, ó. E aqui, ó, pessoal, tem implementação das melhores práticas, né? Quando usar a ferramenta pensar, né? Análise de saída da ferramenta, quando o Cloud precisa processar cuidadosamente a saída de chamada de ferramentas anteriores antes de agir, né, e responder. Quando você tem várias políticas, né, que são rígidas e precisam ser sempre seguidas, e uma tomada de decisão sequencial, né, quando cada ação se baseia em anteriores, erros são claros. Por exemplo, num agente de atendimento. Eu vou mostrar isso na prática aqui para vocês, tá? E quando não usar a ferramenta pensar, isso é importante, né? Porque com a ferramenta pensar você acaba gastando um pouco mais de tokens, tá? É normal mesmo, porque ele tá ali com mais uma tool, então vai gastar mais tokens, mas o desempenho, né, a eficiência que você ganha com isso é muito grande. Mas tem aqui os momentos para você não usar a ferramenta, ó. Quando você não tem chamados de ferramentas não sequenciais, se o LLM só precisar fazer uma chamada de ferramenta única ou várias chamadas paralelas para concluir uma tarefa, é improvável que haja melhorias ao adicionar think, né? Instruções simples a seguir, quando não há muitas restrições às quais a LLM precisa aderir. E seu comportamento padrão é bom o suficiente, né? Então não vai ter um ganho provável da Think Tool, né? Então, pessoal, vamos. Ó, pessoal, para a gente dar um exemplo aqui da Think Tool, ó. Um exemplo, ó, é a gente dizer isso aqui pro agente, ó. Traduzir aqui, pessoal, para a gente colocar em português para vocês verem na prática como que o uso da Think Tool vai usar, ó. Jack está olhando para Anne, Anne está olhando para George. Jack é casado, o George não. E não sabemos se Anne é casada. Uma pessoa casada está olhando para uma pessoa solteira, ou a gente vai fazer o pensamento. E depois ele vai dar uma resposta. Então vamos testar com esse exemplo do N8N, ó. Temos aqui o agente, tá? Depois eu vou mostrar para vocês com o agente de atendimento, tá, pessoal? Que tem aqui, ó, uma agenda, né, que vai marcar, reagendar, vai tratar objeções, tem uma base de conhecimento e tem aqui também o, o uso da Think Tool. Mas vamos para esse aqui, ó, que é um prompt. Só tem aqui, ó, você é um assistente, né, um assistente, você sempre tem que usar a Think Tool para pensar profundamente quando necessário. Então vamos colocar aqui a pergunta ali do N8N, ó. Jack está olhando para Anne, Anne está olhando para George, ó. Acionou a Think Tool. Jack está olhando para Anne, Anne está olhando para George, George pensou, análise. Se Anne for casada, então Anne está olhando para George, solteiro. Se Anne não for casada, então Jack, casado, está olhando para Anne, solteira. Em ambos os casos, uma pessoa casada está olhando para uma pessoa solteira. Portanto, a resposta é sim. Então, antes de responder, pessoal, ó, antes dele, você viu que ele trouxe uma resposta. Aqui foi o pensamento dela, ó. E antes de responder, ela fez isso. E ela respondeu, ó, se uma pessoa casada está olhando para uma pessoa solteira. Aí ela trouxe a explicação, né, que ela disse. Então, isso aqui é um exemplo que o N8N trouxe, né? E a gente vai testar aqui, pessoal, para vocês verem o poder disso numa automação de vocês, tá, pessoal? Para vocês verem que eu não estava usando um modelo bom, estava usando 4.1 mini, tá, pessoal? Que é um modelo que lançou recentemente, somente via API que dá para utilizar ele. Então, ele com a FicTool é um bom caso de uso. E a gente vai testar aqui, pessoal, agora com o agente de atendimento, tá? Você vê que ele tem memória aqui, ó. Dentro dele tem um prompt, né? Como eu mostrei, todo o prompt para um atendimento de clínica. Então vamos lá, pessoal. A gente vai testar ele agora para vocês verem o caso de uso de uma ThinkTool na prática, né? Para algum agente de atendimento, tá, pessoal? Então vamos aqui testar, pessoal, com esse agente, né? Que eu montei ali, né? Com um prompt bem básico. Vou perguntar aqui, olá, quero saber os valores que eu tô usando, né, pessoal? O 4.1 mini, ó. Você vê que ele usou a toolthink, ó. Ó, início do atendimento, o usuário quer saber valores sem se apresentar. Segundo o script, iniciar
com a apresentação e pedir o nome para conhecer melhor o cliente. Aí ela inicia aqui do jeito certinho definido no script. Como é o nome? Antônio. Me conta sobre o que está incomodando, uma clínica no seu serviço, mas me conta quais são os serviços. Ela usou aqui a Toolthink, ó. O usuário pediu para listar os serviços oferecidos pela clínica, fora do fluxo principal, que é agendamento. Usar database, né, que é a tool para responder, depois de tomar o passo 2 de script para continuar o atendimento. Então isso aqui é incrível, pessoal. Você viu que ela pensou aqui, né, ó. Ela seguiu ali o que, que ela tinha que fazer. O que, que ela fez? Ela pensou, chamou a tool database, ó, que tem ali as informações, ó. Tony, a gente oferece vários serviços para cuidar do seu sorriso. Estética dental, como clareamento, lente de contato, facetas, ortodontia com aparelhos invisíveis, implante dentário. Se quiser, posso te contar mais sobre o Dr. Guilherme, que é nosso especialista, ou sobre a forma de pagamentos que aceitamos. Mas me conta o que está incomodando o seu sorriso. Assim, queria ver sobre o implante. Implante. Como faz? Ela falou aqui, ó. É muito mais comum, uma boa notícia e tal. Ela reforça aqui a parte de uma avaliação necessária para fazer. Aí se faz sentido, mas eu quero saber assim, qual o preço? Pergunto qual o preço. Vê que ela chamou aqui a tool de tratamento objeções, aí ela fala assim, reforçando, uma avaliação gratuita de 30 minutos, que você já sai daqui sabendo certinho qual é o melhor tratamento para você. Então faz sentido agendar essa avaliação? Eu digo sim. Aí eu pergunto qual o dia da semana, ó. Vou falar que quero amanhã, de manhã. Ela vai na tua agenda, ó, pessoal. Tá executando a tua agenda, ó. Executou. Amanhã de manhã, o único horário disponível é às 8 horas. Esse horário fica bom pra você? Eu vou falar, vê na terça pra mim. Ah, também às 8 da manhã. Eu vou falar aí de tarde. Ó, na terça-feira, ó, é às 15 horas. Esse horário fica bom? Fica. Então, pessoal, vocês viram, né, que nesse agente, quando ali eu perguntava dos serviços ou quando iniciava, a IA usava a ThinkTool, né, pessoal? E eu deixei aqui de uma forma bem básica no prompt, tá? Nem reforcei nem tanto, tá? Mas você pode deixar de uma forma mais enfatizada, né, mais reforçada, pode sempre chamar quando necessário, né, quais etapas são necessárias, o uso da ThinkTool, mas você viu que ela chamou ali, né, quando eu perguntei dos serviços, ela falou assim, tem que responder essa pergunta usando essa tool e depois retomar esse passo do script. Então você vê que com a ThinkTool, ela consegue se guiar bem melhor, não consegue alucinar tanto, né, você pode usar ela para. Você pode reforçar no prompt que você quer usar ela para verificar se todas as informações já foram coletadas, para confirmar eventos disponíveis, para quando o usuário ali, o cliente sair do script, o que ela tem que fazer. Tudo isso você pode definir que o agente pode utilizar a ThinkTool, né, para raciocinar, que ela vai pensar o que, que ela deve fazer com base nas instruções que você deu para ela, tá bom? Então aqui a gente destrinchou o uso da ThinkTool, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. A partir aí da versão da 1.88, né? A partir dessa para cima já tem a ThinkTool, tá, pessoal? Vocês podem atualizar e usar a ThinkTool à vontade com modelos como 4.1 Mini, 4.1, que o desempenho ali para tarefas, que nem no caso do uso aqui da documentação da Anthropic, né? Que faz sentido usar. Vocês utilizam que você vão ter uma eficiência melhor nos seus agentes, menor chance de alucinação, tá bom, pessoal? Gostou do vídeo? Compartilha, se inscreve no canal para mais conteúdos de N8N como esse, sobre agentes de IA, agentes de IA de atendimento e muito mais coisa.